Olá, meus caros amigos, aqui quem fala é Lucas Alves, começando mais um episódio do Papo Sacro Cast. Antes de começarmos, deixa o like, se inscreva e deixe a recomendação de temas aqui nos comentários. Nos siga também em nossas redes, o link está aparecendo na descrição. E é isso, Deus abençoe vocês, seus estudos e segue o vídeo. Então, pessoal, estamos começando e tenho a satisfação enorme de receber de novo o meu grande amigo e irmão, Lucas Serrano, João Lucas, que estava sumido por um tempo, mas agora voltou. Luke, por favor, desmude seu microfone e hable com a gente. Aloha, olá a todos e voltamos aí para essa caminhada, né? Dá um olá pra galera ali. Olha aí, ó. Joãozinho apareceu. Pô, que bênção. E, como já apareceu aqui, estamos recebendo o reverendo Jaime Sepulcro. Reverendo, por favor, se apresente. E aí, gente, paz de Deus. Eu sou Jaime. Sepulcro não é apelido. Sepulcro é meu nome mesmo. É sobrenome mesmo. E, enfim, vou apresentar assim, do jeito que é a minha vida real, né? Sou crente, né? Anglicano há uns 11 anos. Marido da Priscila, tatuadora, linda, maravilhosa, pastora aqui na nossa comunidade, pai do Joãozinho e do Davi, e pastoreio aqui a Estação Casa em Belo Horizonte, da Igreja Anglicana no Brasil. Uma igreja linda, linda. Eu estou acompanhando vocês já, depois que eu vi vocês no Podcast Vitral. Um abraço para o Podcast Vitral. Não sei se estão assistindo ou vão ver, mas um forte abraço, meus irmãos de Vitral. E um projeto lindo, um projeto que dá para ver que vocês amam Jesus Cristo. E é uma honra recebê-lo, reverendo. Oh, glória a Deus. Que massa, velho. Sou suspeito para falar, mas eu acho essa igreja linda. A gente vai falar de um tema que acho que todo anglicano é apaixonado, que é oração e leitura bíblica. Mas vamos dar uma ênfase maior a dois tópicos, que é o livro de oração comum e ao lecionário. Reverendo, o que é o livro de oração comum? Então, eu estava dando uma aula de imersão anglicana esses dias, né, para a turma nova que vai entrar na pré-estação agora. A gente sempre aproveita nesse período da quaresma para começar essa formação, para ser significativo, né, para que na Páscoa a gente faça a entrada das pessoas ali para dentro da igreja e tal. Seja por meio do batismo, seja por meio da confirmação, né? Mas a gente estava dizendo esses dias que o livro de oração comum foi uma grande estratégia do arcebispo Thomas Cranmer no século XVI, né? Ele precisava reformar uma igreja, né? A turma toda de arcebispos, pastores, pessoas que trabalhavam no clero naquele tempo, né? Grande parte já era reformada, né? Já era protestante por conta da universidade, né? Protestantismo era o liberalismo daquele tempo. E essa galera influenciada, né, por uma fé reformada, que já estava em andamento, né? Para quem conhece já sabe que esse movimento protestante já está aí na história muito antes do século XVI. Mas ele pensa, como que eu vou discipular o coração, né, discipular a cultura da Inglaterra, né? Ao invés de... Porque muita gente pensava isso, pô, a gente pode fazer um credo, né? A gente pode fazer uma confissão de fé, tipo a confissão de fé de Westminster, por exemplo, gigantesca, né? Tá lá no final da Bíblia de Genebra, na íntegra. Tem várias confissões de fé, né? Heidelberg, são confissões lindas e tal. Mas ele sacou que o ser humano não é um cérebro andante, né? Ele não é um cérebro em cima do palito, como diria o meu xará, o James Smith. O ser humano não é só racionalidade, não é só mente. Ele tem coração, ele tem corpo, né? Então, ele propõe o quê? Um livro de oração, né? Se eu reformar a oração do povo, nós vamos reformar o povo, né? Nós vamos reformar mais do que mentes, nós vamos reformar corações, nós vamos reformar a liturgia.
né? E a sacada dele foi essa, né? Em cima daquela lógica lex credendi, lex orandi, né? A lei do que eu creio é a lei do que eu oro. Ou seja, eu oro o que eu creio e eu creio o que eu oro. Se eu reformo a oração desse país, eu vou reformar esse país, né? Então, o livro de oração comum foi uma forma de reformar a forma como o povo orava e assim reformar a mente do povo. E tudo que tem no livro de oração comum, eu gosto de dizer que são orações, né? Por quê? Pô, é a oração sobre o batismo, é a oração sobre a Eucaristia, é a oração sobre a confirmação, é a oração da manhã, do meio-dia, da tarde, da noite. Tudo ali é oração. É um compêndio é um compêndio que sistematiza e organiza, né, tematicamente a oração do povo de Deus, a partir das escrituras, né, da tradição cristã ao longo dos séculos, né, utilizando-se aí de orações dos pais da igreja, dos doutores da igreja ao longo dos séculos, tudo isso ali dentro, de modo que exprime a fé anglicana, a teologia anglicana, ela é expressa ali. Tipo, se alguém perguntar o que os anglicanos creem sobre batismo, está escrito em qual catecismo? Não está. Ele está no nosso livro de oração, está lá na nossa oração do batismo. O que a gente crê sobre Eucaristia? Está lá na nossa oração eucarística, né? Então, o livro de oração comum, ele é mais do que um simples livro de oração, ele é uma coisa muito mais abrangente, né? Que nos ensina, que nos discipula à medida em que oramos. Porque normalmente é isso que a gente faz. Jesus falou que a boca fala do que o coração está cheio, né? Então, à medida que a gente vai falando, aquilo vai renovando ali o nosso coração e tudo mais, renova a nossa fé, né? À medida que a gente ora, a gente se torna mais teologicamente correto, né? E lida muito mais do que com a mente das pessoas, lida com o corpo também, né? O livro de oração comum tem os momentos, né? Tem instruções ao orante, né? E ao orante povo, ao orante clérigo, que está ali conduzindo a oração. Tem momentos de ajoelhar, tem momentos de se levantar, tem orações que são extensões corporais de uma oração, né? Tem os momentos de fazer o sinal da cruz, tem os momentos em que você se ajoelha para poder né, ter um ato penitencial, né? Ou seja, não é simplesmente um ato corporal separado, é uma extensão real assim da minha oração. Eu estou expressando com o meu corpo a oração do meu coração, assim como eu estou expressando com a minha boca a oração do meu coração. Então, isso você faz coletivamente. Então, o livro de oração, ele é um manual, né? Ele é um guia de orações, ele é um guia litúrgico para a organização da oração do povo, né? A princípio do povo inglês, mas que ele acertou tão em cheio que à medida que essa fé episcopal, anglicana, essa espiritualidade anglicana vai passando para outros países, né? Seja por meio da colonização inglesa, do imperialismo, seja por meio de estratégias evangelísticas propriamente, ele vai espalhando essa espiritualidade pelo mundo todo, né? E adaptando, né? Coisinhas aqui, coisinhas ali, uma outra coisa adaptada, mas sempre dentro de uma mesma estrutura, né, de oração e de liturgia. Muito bem, muito bem. É legal a gente sempre pensar nisso que o reverendo falou sobre as orações antigas, né? É o que acho que é São Vicente de Lérins fala. Tudo aquilo que foi crido, ou é São Gregório, não sei, alguém pode me... Fala, tudo aquilo que foi crido, né? A gente fala, tudo que sempre foi crido, sempre foi feito na igreja, é o que é universal, é o que é católico. E isso isso nos remonta às nossas raízes, né? Nossas raízes cristãs primitivas ali. É uma coisa bonita que às vezes você está lendo ali, você nem sabe que foi um cara de quase 2.000 anos atrás, 1.700 anos atrás. Como é que o livro de oração comum ele influencia na prática da oração da nossa igreja? Vamos lá, você falou do Lex Orandi, Lex Credendi,
E também tem aquela suma, aquela coisa que o Thomas Cranmer falava da Inglaterra toda virar um mosteiro, né? Tirar os mosteiros e também para a Inglaterra se tornar um grande mosteiro. Será que isso se reflete no nosso jeito anglicano? Como é que o senhor vê isso? Como é que influencia nos cultos e em tudo que a gente vai fazer? Uma vez eu estava vendo no catecismo, To Be a Christian, que a Acna começou a escrever, né? Começou a escrever, não, completou, já está vendendo esse catecismo há muito tempo, né? E eu estava vendo isso lá, não sei se foi uma sacada que eu tive enquanto eu estava lendo, ou se foi uma coisa específica que estava escrito assim sobre isso, mas que é tipo, o que é o distintivo, que característica que tem o anglicanismo, né? Qual que é a característica do anglicano? E a característica é exatamente a oração. O que o anglicano faz é orar. O Thomas Cranmer, digamos que ele conseguiu essa proposta. Mais do que renovar o entendimento de uma nação, ele conseguiu transformar a Inglaterra, ou pelo menos os orantes, né, que levam aquilo a sério, né, levam a oração a sério, em um certo tipo de mosteiro mesmo, sabe? Ali tem orações que são fruto dos mosteiros, que por sua vez são fruto das orações das horas que tinha lá na igreja primitiva, que por sua vez são fruto da oração das horas judaica, né, que é as horas do sacrifício no templo, entendendo-se agora que o sacrifício é o sacrifício de louvor, o sacrifício de adoração do povo de Deus. Então, os primeiros cristãos também continuavam com essas horas de oração, né? Hora nona, né? Hora terceira, aquela coisa toda. Isso foi se espalhando. Os mosteiros começaram a fazer isso. Só que, com o tempo, isso virou a prática dos mosteiros. E o povo não costumava fazer as orações. Essa retomada para ser um livro de oração comum, não só do clero, mas do povo também, né? Isso é uma característica muito massa assim, do Locke, né? O livro estar na mão de todos os fiéis. Para quê? Para que eles façam essas orações ao longo do seu dia, né? E assim, a gente vive uma experiência real assim, de mosteiro. Ou pelo menos esse é o projeto, né? E que é um projeto que eu acho que precisa ser resgatado dentro das nossas igrejas, né? Deu meio-dia, eu boto meu celular para despertar, porque assim, tem um TDAH pesado e é muito fácil de eu esquecer as coisas, né? E aí, assim, eu boto esse celular para despertar, meio-dia, eu vou orar. Eu sei que tem irmãos da minha igreja também, nesse mesmo horário, orando essa mesma oração. E é engraçado que ela é sempre no coletivo. As orações nunca são no individual. Elas acompanham a forma como Jesus ensinou a orar, né? Pai nosso, o pão nosso, perdoa as nossas dívidas. Então, assim, eu sei que tem mais pessoas orando junto comigo. Nós estamos num clima de um mosteiro. E a característica, pelo menos de oração, assim, do mosteiro, é ter os episódios, né, ter o dia marcado como episódios de uma relação com Deus, né? Eu me afasto da sociedade para poder ter uma relação mais profunda com Deus e tudo mais. A ideia do livro de oração comum é trazer isso para dentro de casa, porque e o cotidiano, né? Um monge está vivendo o extraordinário. Mesmo que ele viva experiências do ordinário e seja muito bonito, né? As reflexões de monges, né? Eu tenho lido o Anselm Grun, por exemplo, que é um monge lá da Alemanha. Eles meditam maravilhosamente sobre o cotidiano, falam da gente se reconciliar com o cotidiano. Mas, no fundo, a sociedade toda não vai dar conta de ir para o mosteiro, né? E quando você traz essa experiência para dentro dos lares, aí é um desafio maior, porque desafia também o livro de oração. Pô, como é que eu posso fazer orações nesse corre do dia a dia? Orações cuidando do meu filho, né? O Eric tem colocado, né, lá na igreja dele, na âncora, oração para trocar fralda. O pessoal fica assim, poxa, mas você está enfiando mais coisa no livro de oração comum? O lance é que os tempos mudaram mesmo, e o livro de oração comum foi escrito no seu tempo como uma inovação, e nós somos uma igreja reformada sempre se reformando. Então,
tem coisas importantes de se acrescentar ali. Por exemplo, na época da gripe espanhola, a Igreja Anglicana incrementou uma oração quanto à pandemia, que inclusive foi usada agora pela ACNA na pandemia da Covid-19, né? Então, os tempos, a história vai chegando e a gente vai atualizando orações, né, colocando mais coisas. Aí tá lá fazendo uma oração para os pais trocarem fralda dos filhos, né? Enquanto eu tô orando, enquanto eu tô trocando, eu tô orando e eu transformo essa experiência numa oração, né? Isso é doido. Você traz a experiência de mosteiro para dentro de casa, porque o projeto é esse. O que Deus quer é isso, né? Que a gente viva o tempo como na perspectiva de uma relação que eu tenho com Deus, né? Que é, no final das contas, a vida eterna, né? Eu não sabia, reverendo, que as orações poderiam, tipo, a gente poderia atualizar ou acrescentar alguma coisa nova. Não, sei lá, você vai... Aqui no Brasil, por exemplo, a linguagem atualiza, né? Muda uma coisa ou outra. Às vezes uma província tem uma tendência um pouco mais calvinista, ela vai manter algumas coisas, ou vai omitir outras. Às vezes eu fico olhando umas coletas, eu sou, assim, fissurado nessas coisas, né? Eu fico copiando e tal, fazendo, porque a gente está montando um material aqui em BH, já fazendo um merchan. Nós estamos organizando um material aqui, né, de lecionário e de oração. A gente vai pegar só essa parte da oração do Locke e do lecionário para poder botar na mão do povo, para o povo orar, né? E a gente fica comparando. Pô, por que essa oração está nesse formato? Aí quando você vai ver ela lá no original, estava um pouco maior e tinha uma parte que não estava lá. Ou tinha pequenas palavras, ou talvez uma frase, né? Aí você vai ler no livro de oração comum da Igreja da Inglaterra hoje, está de um jeito. Então, tipo assim, a estrutura é a mesma, as palavras são quase as mesmas, mas essas coisas vão se atualizando. Às vezes por intencionalidade assim, teológica, né? O bispo tem o jus litúrgico aí, ele pode realmente conduzir a sua província ou a sua diocese, né, na direção de uma teologia que ele tem e tal, mas sem alterar de verdade, né? Um livro de oração comum. Mas essas coisas acontecem realmente. E orações novas são introduzidas também, né? À medida que um bispo, né, que tem esse jus litúrgico, autoriza essas orações, né? É claro que digamos que elas têm sido usadas em fase de teste na âncora, as pessoas vão usando, até que seja apresentado, pô, vamos colocar isso no nosso livro de oração comum, né? Aí, numa situação ideal, o bispo Miguel aprova e aí ela entra para uma nova versão que vai sair depois, né? Coisas assim. Mas isso acontece realmente assim no mundo. Tem até um artigo, acho que dos 39 artigos, que tipo era algo muito específico do Estado inglês e não está muito incluso. Eu não lembro qual é o artigo agora. Eu posso conferir daqui a pouco e dizer qual é. Não tem suco, não, meu filho. Tem oração pela rainha, né? Tem até os próprios 39 artigos. Se você for pegar, acho que tem um artigo específico sobre a submissão, né? A rainha, o reinado e tal, que não faz sentido, né? Quando a gente vai pegar, por exemplo, os sufrágios, né, que estão dentro do nosso livro de oração comum, necessariamente ele precisou ser alterado quando ele foi confeccionado o livro, o Locke B, né? Que é o Locke brasileiro. Lá no sufrágio, né, tipo assim, Senhor, mostra a tua misericórdia sobre nós e concede-nos a tua salvação. Guia, guarda aqueles que nos governam, né, e que teu povo cante de alegria e tal. Salva o teu povo e abençoa a tua herança. Essa é uma adaptação de uma oração que era feita lá pela rainha e pelo rei e tudo mais. Então, não faria muito sentido a gente fazer essa oração em outras províncias, porque tem administrações políticas diferentes. E o Locke, ele não é uma coisa hard, não é uma coisa dura, assim, ó, é desse jeito, né? Como era no princípio, agora e será para sempre. Isso é só sobre Deus, não é sobre o Locke. Mas
ele está conectado com a cultura, e a cultura está envolvendo a sociedade, está envolvendo a política, está envolvendo as questões que acontecem, né, a história. Então, tudo isso vai ter que ser atualizado à medida que o Locke vai chegando nas demais províncias, em outros países, né? O artigo que eu estava falando era o artigo 31, eu acho, da Autoridades Constitucionais. Dos 39 artigos? Que eu estou com um comentário parcial dos artigos, e diz aqui que no artigo 31, 21, perdão, o artigo relativo à condição histórica já esperada, aqui é omitido. Ah, tá. E, reverendo, indo para, ainda continuando na questão da oração, antes de ir para o questionário, eu queria saber quais são os principais tipos de orações utilizadas durante o serviço anglicano. Também a diferenciação numa oração comunitária e uma oração mais individual. Ah, entendi. Digamos que... Volta só o início da pergunta aí. Deu um branco, claro, assim, no início dela aí. Tá. Dos tipos... Os principais tipos de orações utilizadas durante o serviço anglicano. Ah, tá. Bom, eu estava dizendo antes, né, que as orações são relacionadas àquilo que a gente faz, né, no culto, né? Então, você vai ter ali as orações que a gente chama de ofício, né? A gente chama de ofício diário, que é inclusive essa parte que a gente está tirando do Locke ali para poder montar o nosso material aqui em BH, que são, né, as orações usadas durante o dia a dia, digamos que é a parte que a gente imita os monges, né? Que é o ofício diário, ou seja, o serviço diário. O ofício diário, no final das contas, nada mais é do que uma cópia da liturgia de um culto, né? Omitindo-se a parte da liturgia eucarística, né? A gente está repetindo esse culto no dia a dia, né? Então, o ofício diário faz isso na sua oração da manhã e na oração da tarde, né? Ou falando mais corretamente, né, na oração matutina e na oração vespertina. Basicamente, aquela estrutura ali é a estrutura de um culto anglicano, né? Eu começo dizendo aqui veio, né? Pô, Deus, eis-me aqui como parte da tua família espalhada por toda a terra e tal. Na verdade, a gente transformou isso em oração, mas no Locke ela tá assim, como se fosse uma introdução ao culto, né? Estamos aqui como parte da família de Deus, né, espalhado por toda a terra, para render nosso louvor e ação de graças, escutar e acolher a sua santa palavra, ouvir, obedecer a sua santa palavra, interceder por esse mundo, né, e implorar o perdão dos nossos pecados. E aí você entra para um ato penitencial, né? Começa ali, Pai, perdoa-nos e tal. Tem vários tipos de oração que pode ser feito ali de manhã, de tarde, de noite, ou pode ser feito de modo espontâneo, né? Por que não? Depois já entra aquela introdução, né, do invitatório. Senhor, abre os nossos lábios e proclamaremos os teus louvores, né? Que é uma... tudo isso é muito pedagógico, né? Eu estava comentando isso com o pessoal, que essa parte da oração vem exatamente depois de uma oração penitencial de Davi. Davi termina o ato penitencial e fala: Senhor, abre os meus lábios, e, né, proclamarei os teus louvores, dá-me a alegria da tua salvação, né, e sustenta em mim um espírito inabalável, né? Ou uma versão mais tradicional que fala: Senhor, abre os nossos lábios e proclamaremos teu louvor. Ó Deus, apressa-te em salvar-nos, Senhor, apressa-te em socorrer-nos, né? E termina, né, com Glória Patri, né? E normalmente tem um maisinho ali. Aquele símbolo de mais é porque naquele momento você faz o sinal da cruz, né? Tem o Glória ao Pai, ao Filho, ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. E entra um venite, né? Que na oração da manhã pode ser o Salmo 95 ou o Salmo 100, que é um convite à adoração a partir de um salmo mesmo. Depois daquilo ali vem o salmo propriamente, né, que entra a parte do lecionário, né? O lecionário é uma parte dentro da oração do ofício diário.
ele não é o ofício todo. O lecionário é uma seleção, é claro que nós vamos falar disso daqui a pouco, mas o lecionário é uma seleção de leituras ali. Então entra ali o Salmo primeiro, né? E depois a primeira leitura, a segunda leitura, e há orações que são feitas entre uma leitura e outra, né? Por exemplo, Te Deum, né? Te Deum Laudamus, e por fim vem o Evangelho. Digamos que o Evangelho é o ápice, é o cume do lecionário, né? Que ele dá a temática, ele dá a tônica do lecionário todo. E olha só, eu estou falando da oração que eu faço em casa, mas é a mesma oração que a gente faz no culto, na igreja, né? Depois dessa leitura, né, você tem uma aclamação ao Evangelho, né? Normalmente uma canção, né? Na oração da manhã, ela pode ser o Benedictus, que é a oração de Zacarias. Na oração da tarde pode ser a oração de Maria, né? O Magnificat. E veja, são formas de eu aludir ao Evangelho, reconhecendo o que Deus está fazendo, né? Dentro daquela, e eu aplico isso àquela palavra especificamente que eu estou lendo ali, né? Então, está tudo muito conectado. E está tudo conectado, ao mesmo tempo, com o calendário litúrgico, né? Com o tempo na quadra litúrgica que eu estou vivendo, né? Durante a quaresma vão ser reflexões do Evangelho mais voltadas, né, para essa vida interior, para confrontar o ego, os ídolos do coração, aquela coisa toda, né? Terminou ali, logo vem o credo, né? Depois do credo, nos cultos vai vir a liturgia eucarística e depois intercessões, né? Como a gente está orando em casa, não tem uma liturgia eucarística, né? A gente já parte dali para as intercessões, né? Tem o Pai Nosso, tem a coleta pela graça, né? Que é basicamente um clamor a Deus por guardar a gente de todo pecado, né? Pelo grande poder dele nos livrar nos expor descuidados a qualquer perigo. A gente se expõe a perigo o tempo inteiro. Então, isso faz parte da vida, então faz parte da oração comum, né? Então, a coleta pela paz, né? Pedindo Deus para guardar mesmo em paz de todos os ataques dos nossos inimigos. Tem coleta pela missão, né? Que normalmente a gente vai fazendo uma atrás da outra, né? Orando a Deus pelos nossos clérigos, pelas nossas comunidades, né? E é engraçado que é um tipo de oração, quando você vai fazer antes de eu conhecer, né, essa estruturação assim no livro de oração comum, eu ficava lá meia hora só viajando assim sobre como que eu ia começar minha oração, depois não sabia sobre o que orar, pegava a Bíblia, não sabia nem o que eu ia ler, né? Ou se eu vou pegar assim para fazer minha leitura contínua ali da Bíblia desde o início até o fim, sei lá, vou estar lendo só Levítico, por exemplo, naquele dia. Nossa, que tristeza, cara. Né? Já o lecionário te oferece um cardápio completo de leituras e tal. Então você vai fazendo orações, de repente você se pega orando pelo seu pastor, você está orando pela sua comunidade, está orando pela província, né? Está orando pela missão de Deus no mundo todo, pela unidade da igreja, né? Você vai estruturando isso, porque essas intercessões elas não são fixas. Você pode colocar elas organizadas ali, né? Na minha dieta de oração aqui, eu vou colocar a coleta pela missão, vou colocar coleta pela graça e o Pai Nosso, para começar, e depois eu termino, né? Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito, né, seja com todos nós, agora e sempre. Amém. E eu sempre ponho isso escrito para o povo num formato de leitura para o povo, né? Não é a bênção final, por exemplo, né, que você tem num culto, né, a paz de Deus que excede todo entendimento, guarde os vossos corações e mentes no conhecimento e na graça do Senhor, e a bênção do Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo seja convosco. O leigo não vai fazer isso em casa, mas ele vai estar invocando, que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus e a comunhão do Espírito seja sobre nós e habite conosco agora e sempre. Amém. Poxa, fiz minha oração da manhã, né? É claro, vai ter orações que você vai ter mais tempo para gastar com elas, né? Tem gente que consegue ficar mais tempo lá na oração da tarde, ou outros é mais na de manhã. No meio-dia é uma oração assim, vapt-vupt, né? Você lê ali, tem um salmo específico que você escolhe, é uma coisa muito rápida. Costuma 3 minutos e acabou aquela oração. Ou ofício de completas, que é a oração antes de dormir,
é uma oraçãozinha rápida também, né? Basicamente, as duas principais são essas, né? A oração matutina e a oração vespertina, né? Esses são os tipos de oração, assim, que estruturam o culto anglicano, né? Mas, além dessa, você vai ter a oração eucarística, que vai entrar dentro dessa, né? Desse ofício diário, seja num culto da manhã, seja num culto da noite, né? Vai ter orações específicas, assim, que você pode incrementar, colocar dentro do culto na medida da necessidade, por exemplo, uma oração de batismo, né, um rito de batismo, né, ou algumas litanias, ou, sei lá, aquilo que eu tinha falado antes, né, é ladainha, não, esqueci o nome os sufrágios, né, uma oração, né, por aqueles que nos governam e pedindo a Deus a proteção e tal, pelo pobre, pelo necessitado. Tem oração pelos animais no livro de oração comum, tem oração por tudo quanto é coisa, né? Por casamento, pelo presidente da República, né? Pelo dia do trabalho, né? E tem orações específicas, por exemplo, a coleta. Eu esqueci de falar da coleta lá naquele momento de intercessões, né? Que é uma oração, né, coletiva, né, que a igreja vai fazer naquela quadra litúrgica, que tem o tema do sermão de domingo. Lógico, se o sermão tiver sido de acordo com o Locke, vai bater muito bem, né? Mas ela vai estar com o tema do evangelho de domingo, que encabeça aquela semana, e você vai estar orando ela todos os dias daquela semana, né? Então, essa é a coleta daquela semana. E ela já é uma coleta específica, né? Não é fixa, vai depender do dia que você está, se é o primeiro domingo da quaresma, ou se é a primeira semana da quaresma, se é a segunda, se é a terceira, se é a sexta semana do tempo comum, sempre vai alterar e vai mudar, mas sempre de acordo com o evangelho daquele domingo, né? Então, essas são as coletas, né? E é claro, você vai ter coletas diversas, né, e orações e bênçãos diversas que vão ser colocadas ali na medida do necessário, seja do culto, seja da sua oração que você está fazendo ali, né, de manhã ou de tarde, né, o que a gente chama de devocional, né, hoje em dia. Então, assim, digamos que ele é fluido nesse sentido, porque há coisas que vão se movimentando dependendo da quadra litúrgica, dependendo da sua necessidade especial, dependendo da necessidade da sua igreja, né? Eu uso muito o aplicativo da Acna para orar. E no tempo todo da pandemia, vinha lá um momento no finalzinho que era uma coleta, era uma intercessão pela pandemia, orando pelos médicos, orando pelos que estavam doentes e tudo mais. Quando eu fui ver, era uma oração lá da década de 20. Falei, como que essa oração é tão atual? Eu, quando fui ver, o pessoal fez lá para questões que estavam vivendo na época, né, da gripe espanhola e tudo mais. Então, basicamente, assim, essas são as orações que tem dentro do livro de oração comum. Reverendo, só uma coisinha, Luke, antes de você passar para a próxima. O senhor falou sobre o ofício o ofício que tem ofícios completas. Sim. Tem o que tem junto aqui no PDF do ofício completas, que é a litania da intercessão noturna. E eu acho que não existe outra oração, além do Nosso Senhor, que é as que está na Bíblia, que mais me toca como essa. Que doido, cara. Ele fala sobre a polícia, sobre o socorrista, sobre que pessoas trabalham em transporte, que trabalham de noite em limpeza, tipo, é muito completo mesmo. Mas o que mais me toca é no finalzinho, quando ele fala aqueles que esta noite estarão de luto, aqueles que morrerão essa noite, da esperança e tua misericórdia recebe sua alma, daqueles que estão morrendo subitamente de modo desesperado, tem misericórdia, é maravilhoso, né? Tipo, quantas vezes alguém aqui já pensou, pô, alguém vai morrer agora, ou vai morrer daqui a pouco, e eu não orei pela alma dessa pessoa? Exatamente, cara. E é uma pontadazinha bem agradável no coração. Tipo, Deus assim, velho, ora aí pelo meu povo que tá morrendo aí sem misericórdia, ora pela minha misericórdia aí na vida deles. Isso é muito demais, bonito. demais. É fantástico, cara. E é simplesmente retomando coisas que os salmistas faziam, né? Você vai lá no Salmo, você encontra ele orando, né? Falando da vigília da noite, e é engraçado como é que essas coisas estão conectadas nos horários de oração, né?
Está no caminhão aqui. Espera. Na oração do meio-dia vai ter coisas relacionadas à oração ao meio-dia. No ofício de completas vai ter coisas relacionadas à noite, né? Pô, Deus, abençoa aqueles que nessa noite vigiam. Ele até pede pelos que estão festejando, inclusive. Pô, pelos alegres, Deus, toma conta deles, porque eles não fazem ideia do que vai acontecer e tal. Então tem uma intercessão até por aqueles que estão alegres, né, nessa parte. Eu lembro que eu estava orando isso ontem, procurando. Estou tentando achar aqui, mas tem tem dois modelos de oração do ofício de completas, e às vezes na correria assim a gente se embola, né? As armadilhas do inimigo, misericórdia, protege-nos. Vela ao Senhor, com os que trabalham, vigiam ou choram essa noite. Eu não sei se é essa que você viu aí, né? Manda que os teus anjos guardem os que dormem, cuida dos enfermos, Cristo, Senhor, dá repouso aos cansados, abençoa os moribundos, né, os que estão doentes, consola os que sofrem, compadece-te dos aflitos, defende os alegres, esse aí, defende os alegres. Tudo isso, tudo suplicamos somente por teu grande amor. E é incrível. E tem uma coisa que eu achei muito moderna, ver se eu acho aqui rapidamente, que é dos cuidadores. Cadê? Aos pais acordados com crianças sem sono, aos cuidadores de idosos e todos que estão de pé e cuidam de outros nessa noite, da paciência e firmeza. Isso é muito lindo. Maravilhoso. Luke, pode prosseguir. Inclusive, eu estava comentando aqui, antes do Lucas prosseguir, não sei se vai complementar, se vai entrar isso depois, mas acho interessante comentar sobre as coletas. Eu estava falando das coletas, né? Como é que elas são específicas das quadras e tal, mas elas são específicas do horário também. A hora muda muito, né? Vocês já deram uma olhada nas coletas do meio-dia? Sempre relacionadas a acontecimentos que rolaram ao meio-dia, né? O principal deles, o evento da cruz, né? Foi de meio-dia às 3 da tarde. Inclusive, esse é o horário da oração do meio-dia, né? Ela pode acontecer até às 3. Fora dali já não faz sentido, né? Mas é uma forma de eu padecer junto com Cristo na cruz, né? E ela começa: bendito Salvador, que nesta hora do dia estava sobre a cruz, estendendo teus braços amorosos, concede que todos os povos da terra olhem para ti e sejam salvos. Qual foi a última vez que a gente parou para interceder por todos os povos da terra serem salvos, né? Aí vai ter outra que varia, pedindo a Deus que revelou a compaixão ilimitada dele ao servo dele, São Pedro, né? Numa visão tripla, né? Perdoa a incredulidade dos nossos corações e nos ajuda, né, a desejar e a trabalhar pela expansão do teu evangelho, do teu reino nesse mundo. Aí já tem outra relacionada ao apóstolo Paulo, quanto à cegueira dele, né, que aconteceu ali ao meio-dia também, né? Pô, como brilhou tua glória sobre ele, brilha sobre o mundo, né? Então, é incrível como é que isso se conecta aos horários do dia. A gente vive o dia como episódios de uma relação constante com Deus. Eu estava falando que isso é vida eterna exatamente por conta daquilo que Jesus fala na oração do João 17. A vida eterna, Pai, é essa: que eles te conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e ao Messias a quem enviaste. Olha que incrível essa relação, né? O que é a vida eterna? A vida eterna não é um trem que vai acontecer no futuro. De acordo com Jesus, a vida eterna é sobre o agora, é sobre relacionamento com Deus. E não existe relacionamento, né? Não existe conhecimento sem relacionamento, e com Deus não existe relacionamento sem oração. Então, basicamente, orar é sobre experimentar a vida eterna no aqui e no agora. E eu experimento ela de manhã, experimento ela meio-dia, à tarde, toda hora, né? É claro, não vou transformar isso no legalismo e dizer: não, irmão, você não experimentou a vida eterna naquele horário e tal. Deus é maravilhoso e misericordioso. Mas quanto mais a gente se atenta, né, pratica, digamos, a atenção ali à presença de Deus, né, a prática da presença de Deus, na linguagem lá do
do Lawrence, né? Do irmão Lawrence. Isso nos transforma, cara. A oração transforma a gente. A verdade é essa, ela não transforma Deus, ela transforma a gente nessa relação aí com a vida eterna e com Deus. As orações do Locke, o próprio Locke mesmo, eles lembram, né? Nos apontam para uma vida mais fora da Terra, como o senhor falou, e onde há Cristo não existe tempo, né? Eu estava até brincando com um amigo meu um dia desses, ele falou, não sei o que é anacronismo. Eu falei, nananina não, porque Jesus está acima do tempo. Onde ele está, não existe tempo. Brincando, mas a gente sabe que isso no final é verdade, e ainda mais em certos momentos do culto. Enquanto com tantas horas, com tantas orações, com tantos ofícios que existem no Locke, por exemplo, vamos pegar aqui, o senhor citou a oração vespertina. Em algumas igrejas ela é feita de noite, né? Geralmente igrejas têm corais grandes, assim, na Austrália, na Inglaterra, nos Estados Unidos, nos países africanos também, e existem outras, e algumas tem no nosso Locke e outras também não. Por exemplo, eu acabei sabendo esse ano, como o Lucas falou, eu sou anglicano há uns 3 anos, mais ou menos, acabei sabendo, eu acabei tendo notícia do POS, é o Book of Occasional Service, que ainda às vezes vem serviços ocasionais. Eu nem faço ideia do que sejam esses serviços ocasionais, mas em algumas províncias e em algumas outros países existe ainda mais coisas para serem adicionadas. Depois deem uma olhada nisso aí. Tudo que está no Locke, como eu falei, né? E o nosso culto, ele é diferente dos outros cultos e também da missa católica, exatamente pelo uso do livro de oração comum. Mas qual é o papel do sacerdote nisso? Assim, nas orações da igreja, na oração eucarística, o que difere tanto? Porque, vamos lá, nossa igreja da mais baixa, da mais low church até a mais anglo-católica, ela vai usar o Locke, né? É a nossa identidade, a gente, nem que seja um pouquinho ali, a igreja vai usar o Locke, porque anglicano é aquilo que é um dos nortes do anglicanismo. Sim. Como é que o senhor acha que essa relação do sacerdote na liderança das orações, que oração fazer, preciso ter um tato, uma empatia? Como é que o senhor enxerga isso? Precisa, o que é esse finalzinho deu uma travada aqui para mim. É preciso ter mais um tato pastoral, uma empatia maior, saber se a liturgia X é para esse momento, se não é melhor uma coisa mais leve, ou se vai ser engessado, se não vai, se às vezes precisa ser sobre o tato pastoral e o livro de oração, minhas orações. Minha experiência, assim, do alto de uma low church, de uma igreja baixa, evangélica mesmo, do povão, onde a gente tem um espaço, assim, para espontaneidade, né? Inclusive, isso tem uma história dentro do anglicanismo, que é a história do evangelicals, né? Dos evangélicos, nasce ali dentro, né? E dando exatamente esse espaço diante de uma liturgia bem engessada. Mas, assim, a gente precisa entender, desde a low, né, até a high church, todo mundo precisa entender que há realmente orações que são específicas do clero, orações que são específicas do povo, e o clérigo, de certa forma, ele é um administrador da liturgia ali, né? Toda liturgia precisa ser realmente organizada antes. Não tem como você simplesmente botar lá, a não sei que você tenha uma inteligência artificial para fazer isso por você todo domingo, mas ela não vai conseguir ver as necessidades que apareceram ali na igreja de alguma forma, né? E que precisam, enfim, de outras orações ou movimentar outras formas de oração ali naquele culto, por exemplo. Mas, assim, de certa forma, todo domingo eu preciso revisar isso. Pô, a gente está concluindo as nossas partes das intercessões assim, assado, mas estamos num acontecimento agora
precisamos dar uma atualizada nisso. Então, o pastor precisa ter esse tato, né, de certa forma, para observar isso, né? Não simplesmente rezar uma missa do início ao fim, lendo o Locke ali simplesmente, aí fiz o culto. Não, o culto é mais do que uma leitura, não dá para você engessá-lo, né? Então a gente administra essas orações de certa forma, né? Organiza onde que elas vão entrar, né? O que vai ser feito nesse dia e tal. Às vezes a gente faz experimentações para ver como que a nossa igreja vai receber certo tipo de liturgia. Então a gente foi adaptando aqui na Estação Casa ao longo de anos, até ver o tipo de liturgia que a igreja conseguia fluir mais naturalmente, de modo que a gente precisa mexer o mínimo possível todos os domingos. A gente precisa modificar lá a coleta. Qual que vai ser a coleta desse domingo? Precisa ser uma coleta específica, né? Às vezes, assim, pedi permissão ao nosso bispo e ele deixou, né? Eu falei, bispo, quando a gente está numa série de mensagens, né, específica, simplesmente orar a coleta daquele dia pode não ter relação nenhuma com o sermão pregado naquele dia. E não faz sentido, né, eu fazer aquele tanto de leitura que não vai ser usada, né, no sermão e tal. Eu posso fazer uma coleta diferente? Ele falou, claro que sim, fica à vontade e tal. Aí, enfim, tive a aval do bispo, aí a gente começou. Então, a gente programava, a partir do sermão, a gente criava coletas para aquele dia, né, dependendo do sermão, e dentro da estrutura de uma coleta, né? O que a coleta faz é invocar um atributo de Deus, essa é a primeira coisa, né? Ó Deus, que no passado fizeste isso, isso e isso. Ó Deus, que és misericordioso e compassivo, né? Aí você lembra um feito dele no passado, pede ele para atualizar no presente e conclui, né, pedindo a ele, pô, em nome do teu Filho, Jesus Cristo, nosso Senhor, que contigo e com o Espírito Santo vive e reina, não só Deus, agora e sempre, amém. Então a gente estava fazendo coletas dentro dessa estrutura para as séries de sermões. É possível? Aqui no Brasil é possível, né? Enfim, dentro da nossa província é possível porque isso foi permitido, né? Mas em outros lugares talvez não seja. Então, o que o clérigo vai ter a liberdade de fazer, e a gente precisa ser submisso mesmo dentro dessa hierarquia, é tomar esse cuidado, né? De selecionar as coletas que vão ser específicas ali, que vão ser mais apropriadas, né, para aquele culto, para as necessidades da igreja, uma forma de liturgia que vai ser mais apropriada, né, à igreja ali e tudo mais. Mas é isso. A outra parte da pergunta foi mais ou menos sobre essa empatia de mudar mesmo, não foi? tá. E da importância do por que o sacerdote? Você está falando sobre a questão do reverendo, sobre o bispo, sobre o ministro ordenado. As partes Sim, exato. Então, como é que que cabem a ele. Vamos lá, né? Na sua visão aí, na visão da igreja aí, da paróquia Estação Casa, da Trindade, etc. O senhor falou, não, é full low church aqui, a gente é bem low church, outras já, porque talvez seja um pouco mais difícil para low church, para o leigo, ele discernir por que ele não pode orar aquilo, por que ele não pode fazer aquilo. Enquanto a low church, assim, aqui, como o anglo-católico, o Lucas também tem um pezinho no anglo-catolicismo, tradismático, fica mais fácil, a gente sabe? Precisa disso. Como é que fica essa questão aí dentro essa questão? Por que é somente permitido ao pastor fazer certas orações? Tudo. E etc. Isso também expressa a nossa teologia no culto, né? Eu acho que seriam questões que apareceriam para alguém que frequenta uma high church, por exemplo, e que não conhece a teologia anglicana ou teologia cristã de modo geral e vai acabar se perguntando, mas por que essa oração só o reverendo que faz, né, ou só o presbítero que faz, a outra é diaconal, por que a ceia, quando ela vai ser feita por um diácono, as palavras são todas diferentes, né? Porque existe um
um rito específico que vai ser para o diácono, e ele vai estar ali como um distribuidor do elemento, ele não tem autoridade para consagrar os elementos. Então, digamos, naquele rito eucarístico não vai ter a epiclese, por exemplo, né? Não vai ter a invocação do Espírito Santo sobre os elementos, porque quem faz isso é um presbítero ou bispo, né? Ou seja, ele já vai tomar os elementos consagrados, vai repetir as palavras da instituição, vai oferecer e vai entregar para o povo, né? Ou seja, isso se modifica por conta da nossa teologia, né? Vai ter momentos, por exemplo, a absolvição, né? Ela tem um formato, né? O Pai das, um que eu decorei, que eu mais gosto, que eu mais uso, né? O Pai das misericórdias nos purifique de nossos pecados e restaure em nós a sua imagem para o louvor e glória do seu nome. Bom, esse é um formato para diáconos ou para um ministro leigo que está ministrando o culto. Só que eu gostei tanto dele, eu sei que como presbítero eu posso me incluir dentro da oração, porque raramente eu faço dessa forma, né? O Pai das misericórdias te purifique, ou vos purifique de vossos pecados e restaure em vós a sua imagem. Eu posso fazer assim, né? Mas eu costumo me incluir ali no meio também. Faz parte de uma questão, para mim, mais de humildade, na hora que eu estou, né, celebrando esse momento do ofício, né? Eu acabo me incluindo ali junto também. Ou no final, né? Vamos na paz de Cristo, ao invés de dizer ide na paz de Cristo, como alguém que está enviando, né? Eu sou aquele que envia, tal. Tudo isso vai ser pedagógico pro leigo que está participando do culto, né? Mas, ainda que eu estou me colocando junto com o povo, só eu faço esse momento no culto, né? Então, o povo entende, olha, o pastor tem essa autoridade, ele tem esse chamado, né? Muito dentro da teologia ali do livro de Tiago, quando ele fala sobre chamar os presbíteros para orar por aquela pessoa que estava enferma, e se tiver cometido pecados, o Senhor o perdoará, né? Ou seja, ele tem uma responsabilidade, uma autoridade ali no Novo Testamento muito específica, né? Tiago não fala, chama algum irmão da igreja, ele fala, chama os presbíteros, né? Porque tem uma responsabilidade, né? Tem gente que gosta de chutar assim o balde, né? Ah, não, mas eu tenho o bom pastor que é Jesus, né? Poxa, meu irmão, mas o bom pastor, ele decidiu te pastorear por meio de pastores, né? Quando você vai lá no livro de Efésios, você tem o Deus que, quando subiu às alturas, levou cativo o cativeiro e deu dons aos homens. Ele concebe uns para apóstolos, outros para evangelistas, outros para pastores e mestres. Ou seja, ele mesmo, que é o grande pastor, ele estabeleceu alguns para serem pastores, para serem presbíteros, para serem diáconos, para serem apóstolos. Ele tem o seu chamado, sabe? Então, existe diferença. Eu creio no sacerdócio universal de todos os crentes, na mesma medida em que o povo de Israel era um povo sacerdotal, né? Pedro não estava falando nada novo quando ele disse, vós sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus. Ele está repetindo as palavras de Êxodo 19. Vai dizer, olha, vocês são raça eleita, vocês são um povo sacerdotal, ou seja, por meio do povo, ou seja, da missão do povo, a missão de Deus se encaixa, enquanto povo sacerdotal, eles estão atraindo os povos para Deus, estão abençoando as nações da terra, né, como foi a promessa para Abraão. A igreja é a mesma coisa. A missão da igreja como um todo, nós todos somos um povo sacerdotal, nós estamos aproximando o povo de Deus, né? Só que tem detalhes, há especificações de serviços aí no meio. Nem todo mundo vai sair batizando, nem todo mundo, né, no meio dessa grande comissão, apesar dela ter sido dada para todos, não são todos que vão dirigir o carro, não são todos que vão falar, né? Pô, não tem espaço para o mudo, não tem espaço para o cego, não são todos que vão pregar. Aí eu gosto de dizer isso para o pessoal, né? Nós todos estamos nessa missão que Jesus chama de missão de reconciliação, né? Nós todos estamos indo fazer discípulos de todas as etnias. E como a gente faz, né? A gente faz coletivamente como igreja. O meu trabalho é pregar, o do outro
é acolher as pessoas, o do outro é fazer o louvor, o do outro, e dentro dessa liturgia as pessoas estão chegando, né? Então, cada pessoa na igreja tem realmente um chamado, uma missão, e todos coletivamente estão cumprindo a missão da reconciliação, esse chamado, né, de fazer discípulos. Então, resumindo tudo isso, na oração isso é expresso também, né? Então, o pastor, ele tem uma autoridade especial, um chamado especial para fazer algumas orações ali. Por exemplo, aquela bênção final, né? A paz de Deus, que excede todo entendimento, guarde os vossos corações e mentes no conhecimento e na graça do Senhor Jesus Cristo. E a bênção do Deus onipotente, Pai, Filho e Espírito Santo, seja sobre vós e convosco habite agora e sempre. É uma forma de reconhecimento de uma autoridade, né, pastoral, que ele está fazendo debaixo da autoridade de um bispo, né, que faz debaixo da autoridade de um arcebispo, e que faz debaixo da autoridade de Cristo, né? É uma forma das pessoas se sentirem cuidadas de modo mais direto, né? O pastor, ele é um sacramento do sinal, ele é um sinal visível, né, do bom pastor. É isso que a gente faz. Então, em alguns momentos, algumas orações vão ser específicas mesmo de um pastor, né? Eu achei muito legal como o senhor falou bem que mesmo a Igreja Anglicana tendo uma liturgia, tendo um loque, ela não exclui a espontaneidade. Exato. Eu acho que isso é o mais lindo também da nossa igreja. Tem lugar para espontaneidade. Inclusive, no finalzinho das orações, costuma ter lá, né? Apresente aqui pode ser apresentado intercessões espontâneas, necessidades. Sim. Alguns lugares, aqui pode ser cantado um hino, aqui pode ser feita uma reflexão. Ou seja, tem muito espaço para espontaneidade e tem espaço para você incorporar o espírito dessas orações e fazê-las de modo espontâneo também. Por que não fazer o seu ato penitencial, né, com as palavras do Lucas Serrano, Fraga? Ele está orando por ele está clamando ali a Deus e tal. Ele interiorizou uma teologia, uma oração, uma estrutura de oração, e ele está orando espontaneamente, né? Então tem espaço para isso dentro dessa liturgia anglicana. O que eu acho dentro da nossa igreja, é que por mais pragmática, por mais vamos usar a palavra que a gente geralmente usa, mas sei lá, por mais alta que seja, não gosto muito desse termo alta, baixa, sabe? Mas se a gente estiver na missa, num culto anglo-católico muito cantado, mesmo assim, eu acho que o Locke não permite que seja engessado. Uhum, exatamente. Como vai ser o mesmo rito, vai ser o rito que o pastor da igrejinha que vai fazer o mais simples vai fazer, no final das contas. Então, juntando isso ao lecionário que a gente vai falar agora, não tem como ser uma liturgia engessada. Exato. Pelo menos é assim que eu vejo. Concordo. E aí tá mais uma beleza da nossa igreja. É difícil, a gente não tem liturgia engessada, não tem como, é impossível. Esse equilíbrio assim, é caro para nós, anglicanos. É muito importante. Reverendo, indo para a parte que acho que a gente estava mais aguardando também, que é sobre o lecionário. Ah, sim. O que é o lecionário? Como é que ele se estrutura? Tipo, existem graus de importância entre as leituras do lecionário? Então vamos lá, ó. O lecionário, como eu disse antes, ele é uma seleção de leituras, né, que vão ser usadas. A palavra lecionário, não sei se remete vocês isso, né? O lecionário de hoje, tipo assim, a lição de hoje. Qual que é a lição de hoje? Né? Aí você abre lá o livro didático na página tal. O lecionário é a parte mais livro didático que existe dentro do livro de oração comum, né? Ele seleciona leituras, né? E pelo menos o lecionário dominical, que é o mais ecumênico de todos, as leituras são as mesmas aqui na China, na África, na Inglaterra, no Chile, para todo quanto é canto, vão ser as mesmas leituras dominicais. A gente pode conversar depois sobre as semanais, né? O que acontece com elas, mas as leituras dominicais são sempre as mesmas. E ele vai trazer uma seleção de leituras,
eu diria que é um cardápio completo de alimentação, já que a palavra de Deus é o nosso alimento, para que seja usada na reflexão do dia, né? Ele é feito para a reflexão do dia, né? Algumas pessoas perguntam, por que tiraram as leituras do dia do culto, né? Em algumas igrejas não usam. Para que eu vou fazer as leituras do dia se eu não vou pregar sobre elas? Não faz sentido, né? Aqui na igreja, por exemplo, quando eu vou alterar, eu sempre uso um evangelho para poder encabeçar os sermões, né? Por exemplo, nós estamos numa série aqui sobre disciplinas espirituais, né? Aí nessa última a gente falou sobre doação. Aí eu usei aquela parte de Mateus 6 que fala sobre dar esmolas. Aí você pega essa parte toda e tal, não sei, eu falei com o pessoal, lê, e ao final da leitura você vai dizer, este é o evangelho do Senhor, e todo mundo diz, louvado sejas, ó Cristo, né? Essa é a forma como o livro de oração vai orientando, né? A forma como realizar a leitura. Então, assim, tem espaço para isso, mas tem que entender, assim, o sentido do livro de oração comum. O propósito do livro de oração comum é que ele oriente, né? Ele entregue leituras, ele te dê uma lenha para uma fogueira que vai ser queimada na hora do sermão, né? E ele sempre vai dar um cardápio variado. Ele vai trazer uma leitura do Velho Testamento, uma do Novo, uma do Salmo e uma do Evangelho. Ou seja, o Salmo e o Evangelho sempre vai ter. E nos domingos e nas festas, né, nas solenidades, por exemplo, Natal, né, Páscoa, outras solenidades podem cair no meio da semana, né, dia de algum santo e tal, vão ser também mais duas leituras, uma do Velho e uma do Novo Testamento, né? Eu gosto de dizer que quando você faz no flow, no espontâneo, você está lá lendo a Bíblia toda, aí você, hoje é o dia de ler Deuteronômio, aí você pega aquela parte ali e fica só ali. Você está se alimentando só. Não que a gente não deva fazer leituras contínuas da Bíblia, mas isso tem o seu lugar na nossa reflexão, né? No culto, ou na minha devoção diária, essas leituras precisam ter um cardápio variado mesmo. Eu preciso ir no Velho e no Novo, eu preciso do Salmo, eu preciso do Evangelho, né? O Evangelho vai dar a tônica ali daquelas leituras e tudo mais. Mas assim, digamos, vamos organizar aqui. Como que é selecionado essas leituras? Você tem o Evangelho do dia, que dá a tônica, é a temática. Sei lá, vai ser o Evangelho do bom pastor. Eu sou o bom pastor, as minhas ovelhas ouvem a minha voz, né? Beleza. No Salmo, vai ter lá o Salmo 23, né? O Senhor é o meu pastor, nada me faltará e tal, ele me faz deitar em pastos verdejantes. Aí vai ter mais duas leituras, né? Uma do Novo, às vezes numa carta, né? Ou às vezes no Apocalipse e tal, e outra do Velho Testamento, que vai estar relacionado também com essa temática. E por fim, o pastor vai ter ou quem for pregar, né, vai ter o privilégio de pregar sobre um desses textos especificamente, ou de passear, o que eu mais gosto de fazer, né? Você encontra a temática dessas 4 leituras e prega a respeito delas. Você passa por cada uma delas, dizendo, basicamente assim, gente, olha o que Deus está nos ensinando aqui hoje por meio da igreja, né? Como que a igreja seleciona esse tipo de leitura como uma lição que Deus está passando para o seu povo hoje, né? E aí, ele reflete em cima daquilo ali, né? Eu gosto de dizer que essas reflexões, elas podem ser temáticas, né? Em cima da temática ali do evangelho, ou de uma linha, um eixo transversal que você achou entre elas, ou pode ser expositivo. Vai ficar chato às vezes, mas pode ser um sermão expositivo em cima de alguma dessas leituras, né? Acho que é difícil você fazer um sermão expositivo em cima de 4 leituras, né? É uma coisa meio tensa, assim. Às vezes você escolhe uma para fazer uma exposição daquele texto. Mas, de modo geral, assim, a tradição da igreja, ela puxa a gente para o temático mesmo. Eu gosto do Jordano, ele faz a defesa do sermão temático contra a galera que está no sermão certo, é o sermão expositivo. Que sermão expositivo. Tipo assim, quando Paulo vai fazer suas exposições, elas são sempre temáticas. Pedro faz a exposição temática. Todo mundo faz exposição temática. E só eu tenho que fazer o sermão expositivo, né? Mas não. Então, o lecionário basicamente é a seleção dessas leituras,
né? No domingo, 4, nas solenidades, 4. Nos dias de semana vão variar, normalmente 3 leituras, né? O Salmo, o Evangelho, mais uma leitura, ou do Velho ou do Novo Testamento, e aí a gente reflete em cima dela, e elas estão sempre relacionadas com a temática da quadra litúrgica, do lecionário de domingo, né, e tudo mais. Então, o povo costuma dizer assim, oh, você já fez o lecionário hoje? Como assim eu fiz o lecionário hoje? Eu fiz o meu devocional, e o lecionário era um recurso, era um instrumento que está no meio desse devocional, né, desse ofício de oração, me dizendo, ó, agora você faz a oração, ó, agora você faz a leitura do Salmo. Aí eu vou procurar na tabela, qual que é o Salmo de hoje? Agora a leitura, a primeira leitura, ou agora a leitura do Evangelho. Aí eu vou lá, qual que é a de hoje? Aí você confere e faz, né? Por isso que dá um trabalho, assim, às vezes você usar o Loki. As primeiras vezes que eu tentei, falei, gente, que material difícil, complicado, sem noção e tal. Depois que eu fui entendendo, eu falei, cara, não tinha jeito de escrever o Loki sem fora desse formato, não ia ter jeito. O que tem, a opção que tem é fazer isso que a gente está tentando fazer agora, né? Que é selecionar só a parte das orações e do lecionário para ajudar as pessoas a orar. Mas mesmo assim, eles vão ter que conferir qual que é a coleta dessa semana e qual que é a leitura dessa semana. Você busca lá e faz a oração. Mas eu quero fazer isso de modo que fique bem simples para a pessoa conseguir orar sem se irritar lá na hora da oração. Ah, Deus, não quer mexer que eu não tenho de orar mais, não. Essa oração está ficando chata. Mas então é isso. O lecionário é uma seleção de leituras. Reverendo, pedir licença só para encerrando, só para tirar uma dúvida. Quando se lê o Salmo, o Salmo não, o texto do Antigo Testamento e o texto do Novo, se fala, essa é a palavra do Senhor, graças a Deus, não é? Graças a Deus. Aí quando é o Salmo e quando é o Evangelho é diferente. Isso. Onde é que está no Loki? Porque até hoje eu não sei qual é a resposta que se dá à leitura do Salmo e a do Evangelho. Eu me perco, eu tenho que ficar lendo lá no Data Show. Você pode guardar essa coisa. Para qualquer leitura, palavra do Senhor, demos graças a Deus. A estruturação disso vai estar no ofício. Vai estar lá na oração da manhã ou na oração da tarde, né? E aí, tipo assim, para qualquer oração, ou para qualquer leitura, palavra do Senhor, demos graças a Deus. Quando é um salmo, é o Glória Pátria, né? Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como no princípio, agora e sempre. Amém. Então, salmo sempre termina assim, né? Até quando o salmo é recitado no início da oração da manhã ou da tarde, ele também usa esse glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. O Evangelho, a gente conclui dizendo, este é o Evangelho do Senhor. Louvado sejas, ó Cristo. Na Igreja Católica muda, tem a palavra da salvação, né? Glória a vós, Senhor. Eu não sei se o Loki, ou algum Loki, tem espaço para essa finalização, né? Mas que eu acho incrível também, né? Palavra da salvação é tudo que é o Evangelho, né? E o que eu faço como final disso é dar glória a Deus por isso, mesmo. Dar glória a Cristo, especificamente. Então, na nossa forma, no Loki esse é o Evangelho do Senhor, louvado sejas, ó Cristo. Já anotei aqui. Então, tô vendo aqui no momento de oração, tô falando assim, no final, né, leitura do Evangelho. Aí, quando o Evangelho for anunciado, deve-se dizer, ouçamos o Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Mateus, não sei o quê. Glória te seja dado ao Senhor. Aí, no final da leitura, né? Ao final, ministro, este é o Evangelho do Senhor. Todos, louvados sejas, ó Cristo. Aí vem o sermão. Tá onde, reverendo? Deixa eu ver qual é essa oração, porque ele vai estar, essa fórmula vai estar em várias orações. Aqui, por exemplo, está no rito eucarístico 1. Tá certo. Ele vai pegar a estrutura de um ofício diário, né, de uma oração da manhã ou da tarde, e vai transformar numa oração com o ofício, né, com o rito eucarístico. Achei. Aí eu estou puxando aqui no Ctrl F, ele está em vários lugares no Loki. Aí, sempre como finalização do Evangelho.
Eu gosto disso porque são formas pedagógicas, inclusive, da gente se encontrar com o texto, né? Pô, tem que lembrar que isso aqui é a palavra de Deus. Eu estou me relacionando com ela de modo devocional, né? Exatamente. E é engraçado porque Eu acho que isso é muito ruim. Pode falar. quando a leitura, né, dependendo de um... dependendo do tipo de leitura, às vezes, normalmente nas nossas igrejas hoje não se usa, né, a leitura de um apócrifo. Mas quando é o apócrifo, não se diz isso. É palavra do Senhor, demos graças a Deus. Se usa aqui, termina a lição. Aqui termina a leitura. Aí ninguém fala nem amém, só acabou, aí depois vai pro... Porque eles ainda são usados assim Poucas como ideias, né? meios de instrução do povo de Deus. Hã? Poucas ideias com o apócrifo. Com o apócrifo. Para a gente evitar o entendimento dele como palavra de Deus, né? É uma diferença que a gente tem com a Igreja Católica. A Igreja Católica vai ler e vai falar, essa é a palavra do Senhor, demos graças a Deus. Entre nós já vai ter essa coisa didática. Ó, esse livro não é um livro inspirado, embora ele sirva para a instrução do povo de Deus na fé, nos bons costumes e tal. Então, ele pode ser usado na pregação, ele pode ser usado de várias formas, né, para inspiração, até para oração, mas a gente não vai falar a palavra do Senhor, né? Ele não pode embasar, por exemplo, uma doutrina, né, dentro da nossa igreja. Perfeito. Luke? Perfeito. Eu vou só avisando que se eu sair aqui, gente, vou logo dando meu tchau, porque minha bateria está acabando. Meu telefone me pregou essa peça, mas tá tudo bem. Se eu podia falar mais sobre essa coisa, por exemplo, eu estou aqui na liturgia do domingo passado, e o evangelho é o mesmo que foi na IELB, certamente o mesmo que foi na Igreja Católica, Exato. o mesmo que foi na Metodista, eu dei uma olhada, e talvez tenha sido o mesmo que tenha sido em alguma igreja reformada que use o lecionário. Isso. Agora, quanto às semanais, e aí? Como é que é feito? Existe diferença? E se a gente pode ocultar mesmo? Ele fala que é possível ocultar uma leitura, não é mesmo? Uhum. Que o Evangelho tem que sempre ter, mas ou o Salmo, ou o Novo Testamento, o Velho Testamento, pode ser ocultado. Por algum motivo, sei lá, por exemplo, é cantada, uma vez eu fiz uma... Gente, caiu. Mas respondo a questão dele assim mesmo, tranquilo. Pode responder. Eu achei interessantíssima a pergunta, né? Uma leitura, né, uma epístola. Eu lembro que o meu primeiro pastor na igreja anglicana falava isso. A gente pode ocultar as leituras, se for o caso. E aí a gente lê só aquela que for ser pregada, né? Isso num culto, né? Então eu posso ocultar lá a leitura do Velho Testamento ou do Novo Testamento. Normalmente eu não oculto o Salmo porque o Salmo vai fazer parte da liturgia do dia, né? Então vai ter a salmodia, né? Vai ter toda aquela organização ali que, enfim, o Salmo vai ter que fazer parte do culto de qualquer jeito, né? Vai estar na antífona ali e tal, na construção da liturgia. E o Evangelho, né? O Evangelho normalmente você vai ler, mas pô, se o cara não vai usar o Evangelho para pregar, né? Então não faria muito sentido ele ler. Embora eu prezo muito por isso aqui, cara. Dá preferência para o Evangelho sempre, né? E prega em cima do Evangelho, mesmo que você não vá usar, pelo menos use ele em algum momento para você usar, né, no seu sermão, na sua reflexão semanal. Aqui a gente faz uma reflexão semanal. Todos os dias alguém da igreja vai pegar o texto do dia e vai enviar lá no grupo de devocionais uma reflexão do dia. Nem que seja uma reflexão bem básica, bem rápida, mas vai ter que ter, sabe? A gente sempre preza por isso aqui. Respondendo aquilo que ele estava perguntando, né? O lecionário semanal varia demais, né? Você tem o lecionário comum revisado,
que prevê uma organização de leituras maravilhosas para ao longo da semana, né? Inclusive, o Salmo ele é repetido até a quinta-feira, se eu não me engano, e na quinta já começa a leitura do Salmo, que vai ser lido no domingo. Então, se a leitura do Salmo do domingo seguinte vai ser o Salmo 8, ele vai ler o Salmo 8 de quinta até sábado, e no domingo vai ser usado ali. Então, tem uma organização dessa leitura, tem uma organização das leituras do dia. Se eu não me engano, não lê o Evangelho todo dia, por exemplo, né? Pode ser só uma epístola, pode ser só um texto do Velho Testamento, né? Se eu não me engano, são 3 leituras, é o Salmo e mais 2 leituras, que vão ser usadas ali durante a semana. Eu acho a organização do Lecionário Comum Revisado incrível, né? Foi um trabalho maravilhoso. Foi feito, inclusive, num trabalho ecumênico, né, entre protestantes e católicos, se eu não me engano, nos Estados Unidos. Tem semelhanças mesmo no lecionário dos dois. Tem, né? Tem dias que batem uma semelhança. E tem alguns outros lecionários. É claro, são vários lecionários, né? Os que eu tenho conhecimento, assim, que eu consegui identificar. O nosso LOC tem uma seleção de leituras bianual, que tem, inclusive, 2 salmos por dia, né? Um para ser lido na oração da manhã, outro para a oração da tarde, e mais 4 leituras todos os dias. E aí a gente tentou usar ele quando a gente entrou para o anglicanismo e não deu conta. Cara, é muito grande. Tem dia que a leitura do Velho Testamento é um capítulo inteiro, né? Falei, cara, não dá para você fazer isso no seu devocional. Aí você joga lá para o Novo Testamento, já tem mais uma epístola para ler, e depois mais você faz um doutorado em Bíblia, né? Fazendo esse lecionário. Aí ninguém deu conta. Aí eu fui investigar, fui pesquisar com a galera mais nerd de lecionários aí da igreja. Fui lá para o Jordano, fui lá, ninguém sabia dizer. O Maurício Amazonas, né? Cara, pelo amor de Deus, você que é da Ordem de Santo Estevão, me diga aí, da onde que veio esse lecionário que está no livro de oração comum brasileiro, o LOC B, né? Que a gente usa. Ninguém sabia dizer. Aí comecei uma pesquisa, assim, cabulosa na internet, até encontrei um site que faz uma comparação de vários lecionários, já perdi esse site. Mas, enfim, descobri que esse nosso lecionário era o lecionário da TEC, da Episcopal Church, lá dos Estados Unidos. Ele era o mesmo. Então, quando o Bispo Robson foi fazer esse lecionário, ou quem ajudou ele a fazer, copiou o lecionário da TEC e jogou ele lá para dentro. E ele botou um outro lecionário semanal. Primeiro, só falando desse aí que ele fez, as leituras batem, elas são muito conectadas com o calendário litúrgico e tal, só são muito extensas, assim, é muito difícil de um fiel que acabou de chegar na igreja acompanhar aquilo ali, realmente. É feito para uma galera de uma cultura de leitura muito diferente da cultura de leitura brasileira. A gente tem que pensar isso, né? A Igreja Católica, por exemplo, tem um lecionário semanal que são 3 leituras só. É o Salmo, o Evangelho e uma leitura, que é o que eu costumo fazer. Depois vou apresentar ele por último, que é o que eu mais gosto. Mas, enfim, tem uma outra opção dentro do livro do LOC B. Eu não sei se ele está no LOC C também, mas eu imagino que esteja, que é usando as 52 semanas do ano civil. Aí ele estrutura e faz um lecionário ali que vai cair dentro dessas 52 semanas aí do tempo do ano civil. Tá aí também. Pois é. Aí o que eu vejo nele, né? Gente, a data da Páscoa, ela é móvel. Então, assim, a Páscoa, a Quaresma, ela pode acontecer 6 semanas antes ou 6 semanas depois ali de fevereiro. Então, assim, pode acontecer em fevereiro, pode começar em fevereiro, pode começar em março, lá para o final de março. Como é que vai ficar conectado à leitura? Então, assim, não tem uma conexão. Mas eu gosto de dizer o seguinte, tem texto para ler. E é bom, as pessoas que leem veem uma conexão entre os textos que estão ali. Realmente, os textos em si têm conexão. Eles só vão falhar nessa conexão com o calendário litúrgico como um todo, né? Alguns dias vai ser muito fácil, porque tem datas que são fixas, né?
sei lá, a data do Natal é fixa. Então, você está lá na 52ª semana, você já vai botar leituras relacionadas ao nascimento de Jesus, né, e tudo mais, combos de leituras relacionados ao nascimento de Jesus. Ao longo do tempo comum, isso vai ficar um pouco mais fácil, mas na Quaresma e na Páscoa, aí vai dar uma dificultada ali para mim. Aí eu falei, cara, eu tenho um apreço muito grande com essa conexão que o lecionário tem, né, com o tempo litúrgico e tudo mais. E foi quando eu descobri a fonte do nosso lecionário dominical. A fonte do nosso lecionário dominical é o OLM, Ordo Liturgicum Missae, é a Ordem da Liturgia da Missa, feito pela Igreja Católica e organizado, né, pela Igreja Romana no Concílio Vaticano II. Claro, a dos domingos já tinha, de certa forma, um certo uso, já se funcionava e tudo mais. Só que ali eles vão organizar os domingos, a forma como vai ser usado, as antífonas que vão ter, né, a aclamação ao evangelho, qual trecho do evangelho vai ser usado para fazer a aclamação e tudo mais. Tem tudo aquilo ali. Só que eles não fizeram só o lecionário dominical, eles fizeram o lecionário ferial também. Eles chamam assim, o lecionário ferial, ou semanal. E é um lecionário semanal usado em qualquer missa anglicana ou católico-romana que você for no mundo. Sei lá, hoje é terça-feira, né? Terça-feira, 5 de março. Se você for lá na Inglaterra, você for lá na África, tiver uma missa hoje, vai estar usando, né, seja na igreja anglicana ou na católica, vai estar usando as mesmas leituras, né, igualzinha no domingo, né? A única diferença que vai ter, porque isso também foi um trabalho feito no Vaticano II em conexão, em um trabalho ecumênico também com clérigos luteranos, anglicanos, normalmente são os clérigos que acabam misturando com os católicos, o resto já não quer misturar mesmo. Mas teve essa conexão. Então, os anglicanos, a comunhão anglicana usa esse lecionário que ela chama de... Ai, gente, fugiu a palavra aqui. Vou ver se eu... É porque eu tenho esse aplicativo. O lecionário comum eucarístico, né? Ou seja, é o lecionário que vai ser usado na missa, o lecionário da Santa Comunhão, né? E, claro, eles vão ter outros lecionários também, né? Vão ter lecionários com leituras específicas para a oração da manhã, leituras específicas para a oração da tarde e tal. Mas o que a gente fez aqui? A gente resumiu o uso. Não vou ficar propondo para a igreja uma carga de leituras que ninguém vai dar conta de fazer igual os fariseus que converteram e queriam jogar uma carga em cima dos irmãos. Não tem jeito. O que a gente fez? Vamos usar a leitura da Santa Comunhão, né? Do lecionário comum eucarístico do dia. E depois eu fui ver que é a prática que muitos padres católicos costumam usar para a reflexão diária dos seus fiéis, né? Um padre conhecidíssimo aí, padre Paulo Ricardo, ele faz a liturgia diária dele, não, a homilia diária dele em cima do evangelho do dia, ponto final, né? Padre Mário Augusto Sartori. Aí eu fui vendo que, né, a renovação católica carismática, você vai pegar os aplicativos de leitura diária, vai ser todas dessa leitura principal do dia, a leitura da missa do dia. Então, é a leitura que a gente tem seguido aqui, né? Ela é sempre uma leitura ou do Velho ou do Novo, um salmo e o Evangelho, só. Mais nada. Normalmente dá para você fazer isso muito rápido, dá para fazer isso mais tranquilo. Raramente você tem uma leitura mais extensa, né? Então, assim, e ela é sempre muito bem conectada entre si e com o calendário litúrgico, né? Ela varia dependendo da data da Páscoa, por exemplo. A Páscoa vai cair lá pro final de maio. Então, a Quaresma está começando aqui. Se for aí, a tabela vai ficar um pouco complicada na hora da pessoa interpretar, mas vai ser assim, tipo, se tiver acontecendo, sei lá, se a Quaresma já tiver começado, usa esse combo de leitura. Se não tiver começado, usa o outro.
Aí já fica lá as duas opções. E ponto, a gente vai usando. Quando você usa o aplicativo, ele já manda tudo pronto, mastigado, não precisa nem usar. Quando for usar nosso material que nós vamos criar, em nome de Jesus, já estamos confeccionando ele há quase um ano já. Mas, enfim, vai estar tudo lá prontinho também, mastigado, organizado, para as pessoas poderem usar. Mas é o que a gente tem usado assim, há mais de 5 anos aqui, cara, e tem sido uma bênção, assim, tem sido muito bom. Mas, respondendo aí, depois de um tempão essa pergunta, lecionários semanais variam e variam muito. Varia muito. Maravilhosa a resposta, reverendo. E esse material, ele vai ser físico ou vai ser online? Nós vamos fazer os dois. Vamos fazer físico e online. De antemão, já disse que eu quero um, então guarde um para o Nordeste, por favor. Oh, com certeza, faço questão. É algo que realmente é muito útil, porque quando eu comprei meu Loki, eu não tinha noção de que o cristão médio poderia ler. Porque quando eu abria, tipo, o que fazer, por exemplo, a oração a se fazer, o ministério fazer num velório e tal. Tá, isso aqui deve ser mais para um reverendo, um bispo se orientar. Eu só liguei para quadrilátero, os 39 artigos e pronto. E vejo o lecionário atrás. Aí eu conversando assim com o Jordano, eu refleti naquele negócio, tipo, o que a gente crendo que a gente ora, e que o livro de oração é um livro de oração. Aí eu pensei com o meu reverendo, eu, como anglicano, devo ler o livro de oração comum, eu posso ler, ele deve, tem que ler. Porque, tipo, aqui tá as orações do que a gente crê, então, tipo, tem que fazer isso. Só que, como o senhor falou, tem muita coisa que, às vezes, tipo assim, atrapalha se ter a noção de que isso é um livro de oração para a igreja. E eu acho que o projeto do senhor é muito bom e muito edificante. Cara, ore por isso, para ficar pronto. Às vezes a gente fica numa tensão, nossa, preciso conciliar os trabalhos do dia com esse trabalho, com essa tabela que a gente está organizando e tal. Mas, assim, a gente crê piamente, assim, que a gente já tem usado rascunhos desse material aqui na igreja e tem servido, assim, maravilhosamente para as nossas orações e tal. Mas a gente falou, cara, para a gente não ficar atualizando todo ano e copiando quais as leituras de todos os dias do ano, vamos fazer uma tabela que todo mundo pode bater o olho e saber como é que vai ler e tal. E assim nasceu o projeto. Nós vamos fazer, cara, porque, sei lá, o lecionário.com, por exemplo, a galera vende o material e ele, para a minha realidade, assim, ainda é caro, né? Aí você compra todas as quadras litúrgicas, vai ter um da quaresma, vai ter outro do segundo tempo comum, vai ter outro lá do primeiro tempo do advento, aí você vai comprando e se atualizando ali toda a quadra, né, litúrgica, aí vai pesando. Eu falei, cara, se tivesse um material só que resolvesse esse problema, ia ser maravilhoso, né? Aí vai ser meio que um resumão do Loki dessa parte de oração aí. Se Deus quiser, até o meio desse ano esse negócio sai, ou antes. Amém. Vamos todos orar por isso. E vai ser Amém. muito edificante para a igreja. Reverendo, caminhando para o final, qual a distinção não, qual é a relação entre o Loki, o lecionário e o calendário litúrgico da igreja? O Loki e o calendário. O Loki, ele define o calendário litúrgico, né? Ele vai organizar o nosso ano em torno dos acontecimentos da vida de Cristo. E isso é parte da espiritualidade anglicana e católica e luterana e tudo mais. Né? Eu gosto de dizer isso, né? Não é a única possível. Né? Há pessoas que vivem a sua espiritualidade de outras formas e refletem sobre a morte de Cristo em momentos diferentes do ano e sobre o nascimento em outros e tal, e às vezes nem reflete. Né? Mas é o tipo de espiritualidade, para mim, né, que posso dizer, né, você puxou, tem um TDAH e tem um autismo no meio ainda que você precisa de rotina, você precisa de botar as coisas no lugar, porque senão vai virar tudo um caos, né? E minha espiritualidade, quanto mais espontânea ela era, mais eu engessava coisas assim, né, e não conseguia. Depois eu fiquei pensando, cara, olha que cardápio abençoado de reflexões, né? E de sentimentos também. Eu estou refletindo sobre o nascimento de Jesus, sobre os temas principais da teologia cristã, né? A encarnação, que eu medito ali no Natal, né? A morte de Cristo, eu vou refletir ali
na Páscoa e na Quaresma, né, sobre a ascensão de Cristo, que ainda no período da Páscoa, né, que são 50 dias ali depois do domingo de Páscoa, eu vou refletir sobre isso também, a importância da ascensão. Eu nunca tinha parado para pensar na importância da ascensão para a nossa fé. Até o dia que eu estava meditando só sobre isso, eu falei, gente, a ascensão não é só um episódio que aconteceu com Jesus, né? Dela depende a presença de Cristo na mesa eucarística, na casa de cada um. Jesus falou, se eu não for, o Espírito Santo não virá. É importante que eu vá. E, cara, eu nunca tinha parado para refletir sobre isso. Mas por quê? Porque a gente vai lendo de modo geral, lê como uma história geral e sem um espírito devocional, né, de leitura em cima disso. E o calendário cristão, ele organiza para nós uma dieta de leituras que não vai te fazer ficar só em uma coisa o ano todo. Eu estava falando sobre cardápio aquela hora por causa disso, né? O cardápio físico, nosso, de comida, né, nutricional, se você come só arroz, você vai ter sérios problemas daqui a uns tempos, né? Se você come só proteína, você vai ter alguns problemas, você precisa de carboidrato também. Alguns vão ser de uso imediato, você precisa daquilo ali no dia. Outros vão te sustentar para outros dias também. Você precisa de folha, né? Você precisa de um cardápio variado, né? Quando você... tem gente que é assim, eu só leio Salmo. Outros falam, eu só leio história, porque eu gosto das histórias, Bíblia. O resto eu não gosto, não. Eu só leio Evangelho. Eu só leio as cartas. Eu tinha essa mania. Principalmente na minha fase mais calvinista, era assim, eu não lia nada dos Evangelhos, eu não lia nada do Velho Testamento, eu só lia as cartas. Especialmente Romanos. E eu ficava ali, de preferência Romanos 9, né? E ficava só naquilo ali, meditando, porque o Evangelho está ali. Os Evangelhos não carregam o Evangelho. Não carrega não. Uma girada de chave na minha vida foi entender, através do bispo Tom Wright, né, o reino de Deus como chave de leitura dos evangelhos. Cara, os evangelhos tiveram um novo vislumbre assim, para mim. Foram maravilhosos. Eu comecei a amar os evangelhos depois de ter aproximado dessa leitura. Mas, enfim, organizando aqui a questão do calendário cristão. Eu tô pegando o ring light aqui, fazendo um movimento com a mão e ninguém entendeu. O que já estou fazendo? Mas é isso, é um ciclo mesmo. E que coloca a gente em contato com emoções de uma interioridade, de um mais introspectivos, né? Enfrentar seus pecados e tal, não sei o quê. Tem igreja que fica nisso o ano inteiro. Isso vai cansando psicologicamente o fiel também, né? A gente tem que enfrentar os pecados, claro, mas a gente tem que ter a alegria da ressurreição, isso precisa fazer parte do nosso cardápio, né? Inclusive os domingos, todos eles... Aquele discurso o tempo todo, você é um pecador miserável, Exato. Você é um mente depravado. É saudável? Mas tem o seu lugar na missa, né? Ele tem o seu lugar ali na nossa celebração. Ele tem um ato penitencial. Depois dele, tenho que me alegrar com a salvação de Deus, porque senão eu só vou ficar com aquilo ali martelando na minha cabeça, né? Daqui a pouco eu tô saúde mental toda ferrada. Já tem outras igrejas que é só alegria, euforia, companhia todo dia. Também Jesus não é só isso, né? Existe existe o confronto do pecado, existe o lugar para tristeza, inclusive os domingos, né? Eu estava comentando. Os domingos são repetições da Páscoa para nós. A luz da Páscoa, a luz da ressurreição reflete em todos os domingos, né? Então, assim, eu preciso chamar o povo de Deus a se alegrar nesse dia, né? A relaxar mesmo. É como se fosse o sábado judaico, né? O tempo do nosso descanso, do nosso deleite em Deus e tudo mais. Então, ao longo do ano, eu vou experimentando isso. Na quaresma, não pegar a partir do advento, né? Que é o início do calendário litúrgico, começa ali em dezembro, né? No advento. Estou refletindo sobre a encarnação do Verbo, sobre a encarnação de Cristo que vai se dar no Natal. Os pés de Cristo, né, que o Deus que se fez homem fincou seus pés na terra ali no Natal, fisicamente, né? Então eu estou celebrando no Advento as promessas a respeito da chegada do reino de Deus, né? E como Cristo que veio, ele disse que ainda vai voltar, eu sei que essa chegada do reino, ela se dá de duas, ela foi bipartida, né? Então, ao mesmo tempo que eu reflito sobre a esperança da chegada,
sabendo que ele já veio, mas eu também reflito a partir da perspectiva da segunda vinda, né? Aí depois eu caio no Natal e celebro o fato de que Deus já veio e de que assim como ele veio, ele virá, né? Aí depois eu vou caminhando ali para a Epifania, né? A manifestação pública do Evangelho de Jesus, né? No batismo de Cristo, na chegada ali dos Reis Magos e tudo mais. Aí, de repente, eu estou caindo na transfiguração, né? Cristo se revelando perfeitamente como, olha, eu sou o Messias mesmo, não há dúvidas a respeito disso. E aí, de repente, eu começo a entrar num ciclo devocional sobre enfrentar meus ídolos, que é a quaresma, né? Me preparando para a Páscoa, né? Onde eu vou celebrar a festa mais importante do ano, que não é o Natal, é a ressurreição de Jesus, né? E vou ter 50 dias depois disso para ficar meditando sobre realidades relacionadas à ressurreição de Cristo, né? Depois vou meditar sobre a ascensão dele dentro desse período. Depois vem o Pentecostes, eu vou celebrar a descida do Espírito Santo, né? Sobre os fiéis. E depois vai vir um segundo tempo comum em que vai ter algumas festas. Por exemplo, o Domingo da Santíssima Trindade, que é um domingo depois do Pentecostes. Cara, são leituras incríveis, importantíssimas. E tudo isso, o lecionário está conectado, né? Se eu tenho uma festa, o lecionário está me jogando as bases bíblicas dessa festa. Ele está me... E mais do que me convidar a refletir, ele me convida a celebrar. Celebrações marcam a gente muito mais do que lições. Ó, a lição de hoje é X. Não, mas se eu estou celebrando, aquilo ali me marca muito mais. Pensa numa criança que nasce dentro desse tipo de espiritualidade, vai crescendo. Essas coisas vão marcando, né? E os pontos principais da teologia. A encarnação do verbo, a morte, a ascensão, né? A morte, a ressurreição, a ascensão de Cristo, né? A descida do Espírito Santo, a formação ali do povo de Deus, né? E a reflexão não só sobre nascimento, morte, ascensão e ressurreição. A ressurreição e a ascensão, mas também sobre a vida. Tem gente que esquece, o Enter Wright traz uma reflexão muito doida sobre isso, que a gente acha que a vida de Jesus foi só isso, né? A gente está com aquela mania assim de a morte de Jesus resume tudo e a Páscoa é a única coisa que há. Mas Jesus também viveu por nós. A vida dele, os ensinamentos dele, o Sermão do Monte, as parábolas de Jesus, tudo isso são essenciais e é o que vai entrar especialmente nesse tempo comum, depois do Pentecostes, né? A gente vai caminhando, é como se a gente estivesse caminhando com Jesus, junto com os discípulos ali, à beira do mar da Galileia, dando uma passada lá em Caná da Galileia, passando nos lugares onde Jesus vai passar, né? Nas Decápolis, né? Passando por a mulher cananeia lá, vou visitando outros lugares, eu estou andando junto com os discípulos de Jesus e aprendendo com ele, me transformando a partir do Evangelho todos os dias, aprendendo a visão de Cristo sobre um novo mundo que ele está trazendo. Cristo está realmente realizando aquela profecia do passado sobre a chegada do novo céu e nova terra. Ele traz um novo mundo que já se inicia na ressurreição dele. E agora eu preciso olhar para ele a partir dessa perspectiva de ressurreição, entendendo que pela fé nele eu sou ressuscitado e eu quero viver, eu quero encarnar isso na minha vida agora, na minha prática de vida. Eu quero ser um marido ressuscitado, eu quero ser um pai ressuscitado, eu quero ser um pastor ressuscitado, um profissional, né? Eu sou um pedagogo também. Eu quero ser um pedagogo ressuscitado. Esse evangelho precisa se espalhar por quem quer que passe por mim, né? E essa precisa ser a expressão da minha vida. Então o calendário litúrgico vai me fazendo marcar as reflexões do ano e celebrar, mais do que refletir, celebrá-las, né, a partir, tendo Cristo como centro desse ciclo, né? Eu vou contar o meu ano a partir dos acontecimentos da vida de Jesus. E isso vai se refletir na minha vida e vai me transformando à medida que eu medito sobre cada um deles, né? Especialmente sobre o principal, que é a Páscoa, né? Perfeito, lindíssimo, reverendo. Muito obrigado por essa conversa. Queria agradecer por o senhor ter disposto esse tempo, que eu sei que o senhor poderia estar ocupado na correria de reverendo, pastor, mas muito obrigado por dispor para participar aqui e conversar com a gente. O Lucas teve que sair, né? O celular descarregou, mas aí se está em espírito com a gente.
E você quer Amém. falar mais alguma coisa? Mano, eu quero só agradecer, cara. Que bênção. Fiquei honrado pelo convite, fiquei feliz. Conhecer alguns episódios, assim, o podcast tá uma bênção, tá muito lindo. Continuem, velho. Invistam nisso cada vez mais, porque, cara, isso é um tipo de trabalho que tem se popularizado cada vez mais ultimamente e tem se tornado uma fonte de discipulado para muita gente, cara. Então, assim, vocês estão entrando numa área importantíssima, né, conversando sobre assuntos de igreja, sobre teologia. A galera mais jovem está indo exatamente para aí, sabe? Então, invadam mesmo o quanto vocês puderem investir em aperfeiçoar esse podcast cada vez mais, tudo. Façam isso, cara, para poder servir o povo de Deus. Vocês estão prestando um serviço no reino de Deus. Não é só um papo de nerd qualquer. Não é um papo sobre liturgia e coisas assim, não. Isso está discipulando mesmo as pessoas. E discipulando a gente enquanto a gente fala sobre isso e tal. Mas isso terá seus frutos. É semente que vai germinar na nova criação. Então, assim, não abram mão não, cara. Continuem. Deus abençoe. Eu agradeço demais pela confiança também e por contarem comigo aí para esse papo que, enfim, falando simplesmente do que eu amo fazer. Reverendo, muito obrigado. O senhor pode soltar uma bênção para a gente? Amém. Tamo junto. Pai, obrigado por esse momento. O Senhor possa abençoar cada ouvinte desse podcast, onde quer que chegue. Eu te peço que chegue mais longe, Pai, do que esses meninos imaginam. Que o Senhor abençoe, Pai, esse trabalho, essa missão do teu reino, em nome de Jesus, e dê os teus destinos, as tuas propostas, as tuas provisões em todos os passos que eles precisarem. Que o Senhor abençoe e prospere, Deus, em nome do teu Filho Jesus. A paz de Deus, o nosso Pai, que excede todo entendimento, guarde nossos corações e as nossas mentes no conhecimento e na graça e no amor do nosso Senhor Jesus Cristo. E a bênção do Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo seja sobre nós e conosco habite agora e sempre. Amém. Amém. Reverendo, o Irmão. senhor recomenda algum site que tenha as leituras para alguém que estiver em casa e não tenha logo o que fazer? Cara, Lecionário? do lecionário, tem o... Você tá falando do semanal, né? Eu costumo usar um aplicativo muito prático e tem todas as leituras de todos os dias, chama Lectionary. Uhum. A gente pode enviar aí, vocês colocarem na descrição do vídeo. Mas é isso, Lectionary. Ele é um aplicativo da Comunhão Anglicana, inclusive. Inclusive vai estar escrito lá, da Church of England. Eu vou enviar ele para você. Eu costumo usar ele no site. Ultimamente eu estou usando uma versão paga dele, paguei baratinho para poder usar direto e tal, e poder usar no computador, que também isso facilita muito para os nossos trabalhos aqui, né? A gente está fazendo. Mas vai estar as leituras lá em inglês, mas assim, é muito óbvio de se traduzir, né? Daniel é Daniel mesmo, Salmo vai ser Psalmos, enfim, vai ser tranquilo de encontrar. E você vai ver um detalhe, né? Sempre que tiver na primeira leitura lá um texto apócrifo, às vezes aparece, né? Ele sempre vai ter uma opção para as igrejas que não usam o apócrifo de jeito nenhum. Então, sempre vai ter uma opção de um livro, ou do profeta, enfim, vai estar lá também. Então, vale a pena. Esse é um aplicativo que, digamos, eu uso sempre. Todo dia eu abro. É um aplicativo que eu abro todo dia aqui. Tem uma conta no Instagram que eu seguia, acho que ainda sigo. Um amigo meu também postava, acho que era dele, eu não sei, meu amigo Juan, ele postava sempre um lecionário do dia. Também tem outras contas, tem o lecionário assim, só botar no Instagram aparece, tem 19 mil seguidores, aí você faz achar. Vou botar aqui a imagem do Instagram. Ele já usa o lecionário como um revisado, né, para semana. E pelo que eu vi aqui, eles estão no ano B. Isso, o revisado ele varia as leituras semanais do ano A, B e C, né?
Esse que eu tô falando, ele só varia ano par e ano ímpar. O daqui também, o do Loki também. Tem Isso, no também, Loki também. tem o lecionário diário 1 e tem o 2. O 2 é que varia do ímpar e do par. Eu achei muito interessante isso. Nossa, foi muito bem elaborado. Exatamente. E é isso. Reverendo, Mas muito obrigado. eu fico na responsa aí de te mandar isso. É muito bom. Pronto, combinado. Reverendo, muito obrigado de novo. E a honra foi toda nossa em recebê-lo. E vocês estão em casa, pessoal. Deus abençoe vocês, seus estudos, e vão ler e orar. Amém. Para ler e orar. Em nome de Jesus. Tamo junto, mano.